Bem-vindos ao episódio de hoje de A Jornada a Tetelestai. Essa tem sido uma jornada maravilhosa. Agora, estamos chegando ao melhor momento desses ensinamentos. Nós começamos quando Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, e vimos através da história que o homem precisava de um Salvador, um libertador. Deus prometeu que o Messias seria mandado, e ele cumpriu a sua promessa. O Messias veio, e o nome dele é Jesus. Ele tinha poder e autoridade sobre pecado, doença e todas as forças do mal. Vamos assistir Arlan e Cíntia nos apresentarem ao Messias. Depois do batismo e tentação de Jesus, ele escolheu 12 homens para acompanhá-lo. Esses homens eram conhecidos como discípulos, uma palavra que simplesmente significa aprendiz. Se essa escolha fosse minha ou sua, provavelmente escolheríamos famosos, ricos e com poder, pessoas respeitadas em toda a sociedade. Mas Jesus não é assim. Jesus vê as pessoas diferente de como vemos. Alguns que Jesus escolheu como discípulos eram simples pescadores. Um era um zelote, membro de um partido oposto aos romanos. E outro homem trabalhava para os romanos como cobrador de impostos. Pessoas que normalmente seriam inimigas sentaram lado a lado, ouvindo Jesus ensinar. Jesus quebrou todas as barreiras sociais, étnicas e raciais. E esses discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Jesus demonstrava amor e misericórdia que não eram deste mundo. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e espalhou a sua fama por toda a região. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Jesus começou a ensinar no sábado, nas sinagogas. Sinagogas eram construções nas quais os israelitas, ou judeus, se encontravam para adorar a Deus. Diversos homens se revezavam lendo passagens e explicando-as diretamente da palavra de Deus. Lucas 4,16 nos fala que Jesus estava na sinagoga em Nazaré. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus escolheu uma profecia daquele manuscrito que havia sido escrita há mais de 700 anos. Uma profecia a respeito do ungido, o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e para recuperar a visão dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Depois de ler isto, Jesus sentou. Os olhos de todos naquele lugar estavam nele, e o que ele disse em seguida os chocou. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus disse que ele era o cumprimento da profecia. Ele era o ungido que eles esperavam. Jesus anunciou que ele era o Messias. Acha que eles ficaram felizes em ouvir essa notícia? Não ficaram. Lucas 4:22 diz que perguntaram: não é este o filho de José? Não podiam acreditar que aquele menininho que brincava nas suas ruas, que havia crescido, trabalhado e vivido entre eles, poderia ser o libertador prometido. Questionavam: como um filho de um carpinteiro pode dizer que é o Messias? Sabe, o que não percebiam era que Jesus não era o filho de José. Jesus era o filho
de Deus. Talvez você esteja pensando, bem, qualquer um pode afirmar ser o Messias e também dizer que é Deus, mas existe alguma prova? Ao examinar a vida de Jesus, nas 4 biografias sobre ele, você verá que ele fez coisas fenomenais que nenhum humano normal poderia fazer. São chamados de milagres. Os seus milagres eram eventos sobrenaturais que demonstravam seu poder. Nenhuma vez Jesus usou seus poderes sobrenaturais para sua própria comodidade. Antes, esses milagres vieram sustentar a sua afirmação de que ele era o Messias. Na verdade, João 10:24 diz que em uma ocasião, os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: "Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente." Jesus respondeu: "Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizei em nome do meu Pai falam por mim." Os milagres que Jesus realizou autenticaram a sua mensagem e provaram ao mundo inteiro que Jesus era quem ele afirmava ser. A vida dele era caracterizada por poder divino e autoridade. E muitos dos milagres que Jesus realizou demonstravam o seu poder sobre o mundo espiritual. Lembre-se que Satanás e os seus demônios tinham sido anjos bons, que se corromperam e se rebelaram contra Deus. Mas lembre-se também que a Bíblia diz que um dia eles serão julgados por essa rebelião, sendo lançados no lago de fogo. Mas até esse dia, Satanás e os demônios estão fazendo tudo o que podem para nos afastar de Deus e, por fim, destruir-nos. A Bíblia relata ocasiões onde demônios causaram mutismo, cegueira e até insanidade. Demônios têm levado as pessoas a se mutilarem, a viverem como animais incontroláveis ou a se matarem. Somos apresentados ao poder de Jesus sobre os demônios em uma cidade chamada Cafarnaum, em uma reunião religiosa. Marcos 1:23 fala: "Justamente naquela hora na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: 'O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus.'" O demônio sabia que Jesus, por ser o Santo de Deus, tinha poder para destruí-lo. Imediatamente depois do homem ter clamado, Jesus ordenou ao demônio: "Cale-se." E então, enquanto toda a sinagoga olhava, Jesus ordenou ao espírito impuro: "Saia dele." O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." Todos se maravilharam vendo que o próprio Jesus tinha poder e o demônio obedecia. Jesus não clamou a um poder superior ou realizou uma cerimônia para tentar apaziguar ou manipular o demônio. Jesus provou ao mundo que ele tinha poder absoluto e autoridade sobre os demônios. Ele cumpria as profecias ao proclamar liberdade aos cativos e libertar o oprimido. Jesus, de fato, era o Messias. Um dos principais aspectos da vida de Jesus era seu poder sobre a enfermidade. Mateus 15:30 diz: "Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés. E ele os curou." O povo ficou admirado quando viu
o mudo falando, o aleijado curado, o manco andando e o cego vendo, e louvaram o Deus de Israel. Este poder sobre a enfermidade era mais uma prova de que Jesus era realmente o Messias prometido. Mateus 8, 16 e 17 relata que Jesus curou todos os doentes. E isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Jesus curou homens, mulheres, jovens e velhos. Não era uma multidão para Jesus. Cada pessoa tinha um rosto, e cada rosto tinha um nome, e ele conhecia a todos. Jesus alcançou os necessitados, os feridos e os excluídos. Ele demonstrou amor e compaixão como ninguém no mundo jamais viu. Uma vez, um homem com uma doença incurável e infecciosa chamada lepra veio até Jesus e implorou que Jesus o curasse. Diferentemente de outros, Jesus não fugiu dele, nem se afastou com aversão. Ao invés disso, Marcos 1,41 diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Imediatamente, o homem foi totalmente curado. Por quanto tempo ele estava com lepra? Há quanto tempo ninguém tocava nele? Jesus veio para abraçar o rejeitado, curar o doente e tocar o intocável. Jesus, o Messias, o único com boas novas para o pobre, liberdade para o prisioneiro, com o dom de enxergar para o cego e a libertação do oprimido. Ah, como minha alma clama por ele! Aleluia! O Messias veio a nós. O pobre se alegrou por causa da boa notícia de 2000 anos atrás. E ele, com certeza, ainda se alegra hoje. Pessoas que viveram presas encontraram libertação. E os cativos ainda estão encontrando libertação. Os que viveram na escuridão viram uma grande luz. E eles não estão mais cegos. Mais de 1700 anos depois de Jesus proclamar que ele era o Messias, ele continua fazendo milagres. A mãe de um rapazinho chamado John morreu quando ele tinha apenas 6 anos. O pai dele era um capitão de navio e aos 11 anos, John seguiu os passos de seu pai. Ele começou uma vida de devassidão e pecado e acabou envolvido no tráfico de escravos e participou do ato brutal de escravizar africanos. Em 1748, ele estava a bordo de um navio e passou por uma tempestade violenta. E ele viveu, então, um grande milagre. E pediu a Jesus, o Messias, ajuda para encontrar perdão. A vida dele foi radicalmente mudada. Ele saiu do tráfico de escravos e começou a proclamar a boa nova de Jesus, o Messias. Ele dedicou sua vida a espalhar essa boa nova e trabalhou contra a escravidão. John Newton nunca mais esqueceu os horrores de escravizar africanos e não conseguia escrever as melodias das próprias músicas. Quando ele tinha 54 anos, escreveu um ótimo hino cristão que pessoas ao redor do mundo continuam cantando. Ele escreveu as palavras: graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. 2000 anos atrás, Jesus curou um homem cego e ele viu. 300 anos atrás, Jesus curou um traficante de escravos espiritualmente cego e ele viu a vida como nunca antes. Uma vida que só pode ser descrita como maravilhosa graça. E a melodia que ficou no coração virou
um doce som. Um traficante de escravos conheceu o Messias e foi transformado em um compositor que escreveu sobre liberdade aos cativos e visão aos cegos. O que o Messias fez 2000 anos atrás com um homem cego, o que ele fez 300 anos atrás com um traficante de escravos, ele também fez por mim e pode fazer o mesmo por você. Ele ainda liberta o que está cativo. Ele continua perdoando corações duros de culpa. Ele vai curar suas feridas. Ele vai te libertar daquilo que tem te escravizado. Ele vai abrir os seus olhos para uma vida totalmente nova. Ele é o Messias. Ele é Jesus. Ele é o prometido. Você quer orar comigo? Jesus, eu acredito no Senhor. O Senhor é o Messias. Eu peço para que me liberte das amarras do meu coração. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Amém. Jesus é o Messias. Adore Ele.